Vou dar início à apresentação para fins de avaliação da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito 2, ministrada pelo docente Nadielso França, no curso de Direito da Faculdade de Ciências Aplicadas e Social de Petrolina. Meu nome é Ana Lúcia Nascimento Dias e sou aluna do segundo período. O artigo que eu escolhi foi da revista Direitos Humanos e Democracia, da editora Unijui, Qualis B1, com o tema A Livre Disposição de Si, o mais fundamental dos direitos humanos. O que me motivou para a escolha desse artigo é que eu acho fundamental que cada pessoa ela deveria escolher o seu destino, o que fazer com sua vida, o que fazer com seu corpo. Ele fala da possibilidade da pessoa tomar decisões em relação ao seu corpo, que é um paradigma entre a liberdade individual, a autodeterminação e as ações coletivas ou a determinação coletiva. Fazer aquilo que a sociedade impõe, determinando seja por questões jurídicas ou por questões morais. A ação do indivíduo ele deve ser pautada por aquilo que a sociedade entende como sendo certo ou como sendo errado, independente da vontade dele. O artigo ele critica esse ponto em que a sociedade impõe demais. Então, a sociedade ele tem um limite, né? O Estado ele deve ser limitado até determinado ponto, que ele pode intervir na vida privada do indivíduo. A questão individual, que é material, ou seja, algo que se concretiza, que está dentro da esfera do indivíduo. E é um senso de coletividade e algo imaterial e algo abstrato, devendo às vezes prevalecer isso. Então, o artigo ele faz a ponderação em relação a causar danos a terceiro, que nesse caso sim haveria uma intervenção do Estado que limitando, trazendo para a teoria pura, trazendo para a teoria onde a teoria geral do direito Trazendo para a teoria geral do direito, né? Então, o que diria a teoria geral do direito? Kelsey buscou criar uma teoria que tivesse por objeto apenas o conteúdo extremamente jurídico do direito, afastando seus motivos políticos, ideológicos, econômicos, psicológicos. Não quer dizer que tais motivos eles não existam, né? O método científico, como Kelsey propõe, ele deve preocupar unicamente em identificar e descrever o direito. Então, trazendo esse artigo para a teoria geral do direito, o que ele teria a ver com a teoria geral do direito é porque ele busca trazer elementos do direito que seja universal, por exemplo, a questão da liberdade individual. Vai ter uma distinção entre direito positivado e o direito natural, que no caso, as ideias do direito natural que seria universal, enquanto que o direito positivado seria característico de cada local, teria uma certa distinção ao passar do tempo, de passar do tempo em tempos distintos e locais distintos, não tirando alguns elementos centrais do direito, que são a normatividade, a questão de regulação social. A quem pertence o meu corpo? Previsto no artigo 13 do Código Civil, a integridade física é um direito da personalidade, portanto, é indisponível e irrenunciável, salvo por exigência médica. É defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. É fato que o Estado tem certo controle da sociedade, porém, com base nos princípios constitucionais, com base na perspectiva do neoconstitucionalismo, é claro que os direitos e garantias fundamentais individuais devem prevalecer. E a esfera individual
não deve ser demasiadamente violada pelo Estado. Tudo aquilo que a dignidade da pessoa humana estabelece, o Estado não pode intervir dentro daquilo que depende unicamente do indivíduo. Eu sou senhor da minha vida e do meu destino? A princípio, sim. A princípio, nós somos donos das nossas vidas, do nosso destino, né? Nós temos o livre-arbítrio que nos dá a possibilidade, de certa forma, dizer quais caminhos tomaremos nas nossas decisões. No entanto, isso está limitado aos interesses da coletividade, sendo limitados por algumas barreiras que a sociedade coloca. Até porque nascemos na sociedade, vivemos em uma sociedade, mas não podemos escolher não viver em sociedade. A gente pode viver às margens dela, negligenciando, podemos até negar alguns pontos, mas jamais podemos desvincular completamente da sociedade. Por isso, mesmo a gente tendo livre arbítrio, mesmo a gente achando que pode estar, porque eu sou dono do meu corpo, então eu faço do meu corpo o que eu quero. Mas como a gente vive em uma sociedade, a gente jamais poderá se desvincular completamente da sociedade. Por isso que nós não somos 100% senhores das nossas vidas, dos nossos destinos. E se o corpo é meu, eu posso decidir por comercializá-lo? Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, da liberdade individual e da mínima intervenção estatal na esfera dos direitos individuais, sim, eu até teria a escolha e a possibilidade de até comercializar meu corpo. Porém, tem um limite. Por exemplo, eu vou vender determinado órgão que possa ser vital para mim. Então, ao mesmo tempo que o Estado ele busca evitar esse tipo de coisa, esbarra nessa questão da liberdade individual. Mas eu ainda defendo, de maneira geral, que a possibilidade do corpo como sendo uma escolha pessoal, desde que ela não prejudique a terceiro, somente individualmente a mim. A lei moral ele pressupõe um julgamento vindo da sociedade, ou seja, dos outros. E para alguns, ela pode estar fazendo algo absolutamente normal, que a esfera individual ela não entende aquilo como algo imoral ou errado. Por exemplo, alguém que vende um rim por dinheiro, ele pode ser considerado uma imoralidade. Esse ato ele pode ser considerado imoralidade. E alguém que doa, ele pode ser considerado um ato de nobreza. Digamos assim, a questão fática é a mesma. Porém, o juízo atribuído a ela é que são distintos. Isso é muito contextual e é muito relacionado ao juízo que a sociedade faz e não ao que o indivíduo pensa. A partir de agora, o corpo não pertence mais ao cristão. Ele é um templo de Deus, como ensina São Paulo. O corpo não é mais por má conduta. Ele é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Está escrito em Coríntios 1, 6, 13. E aquele que se entregou a má conduta peca contra o seu próprio corpo. O corpo, o portador provisório da alma, ele é sagrado e deve ser respeitado pelos outros e por aqueles que nele vivem. E a igreja não hesita em utilizar a figura do usufruto para caracterizar a relação do indivíduo com seu corpo. Assim, a criança é titular de um direito que lhe foi violado, o direito de não nascer em função de sua vida errada, porque o seu nascimento é uma lesão que em si mesma viola o respeito à dignidade. Essa é uma clara resposta ao caso de Nicolas Pirouchet, tanto que a lei ela é conhecida popularmente como a Lei Anti-Pirouchet. O Estado Democrático de Direito, é sempre bom frisar, não se confunde em ditadura da maioria. As liberdades individuais só podem ser limitadas se somente se o exercício de uma determinada autonomia provocar dano a outrem. Assim, as pessoas maiores e capazes deveriam ser livres para dispor sobre seus próprios corpos, desde que, com suas ações, não prejudicassem a ninguém. Na prática, porém,
o direito está repleto de normas que limitam ações completamente neutras a terceiro. O direito subjetivo é a situação jurídica consagrada por uma norma através do qual o titular tem direito a um determinado ato face ao destinatário. O direito subjetivo ele é consagrado por uma norma de direito que conduz a uma relação entre titular, o destinatário e o objetivo do direito. Os direitos humanos, direito à vida e à morte. A relevância do conhecimento de um direito fundamental ao próprio corpo, ele vai muito além da liberdade sexual. É no direito à vida e à morte que a regulação jurídica dos corpos se manifestam de forma mais evidente. Questões como aborto, eutanásia, esterilização e muitas outras são regularizadas pelo direito, em regras, dando pouquíssima liberdade aos interesses de disporem do seu próprio corpo. A liberdade de consciência e de expressão, que é o reconhecimento do direito a dispor o próprio corpo, tem como a liberdade, a consciência e também a liberdade de alteração de consciências por meio de drogas, desde que evidencie o uso e não venha provocar danos a terceiro. Não cabe ao Estado, no qual a liberdade é direito fundamental, a atuação paternalista por parte do governo no sentido de proibir que pessoas maiores e capazes provoquem danos ao seu próprio corpo. Devem ao Estado, sim, proteger a saúde de crianças e adolescentes, mas no momento em que se reconhece sua plena capacidade jurídica, é preciso que se reconheça também seu direito. O que se vê, porém, o direito ao próprio corpo, ele manifesta-se ainda na liberdade de expressão e não expressão, que chamamos de privacidade. É preciso que se reconheça cada indivíduo o direito de se expressar quando e como queira, mas também o direito de se manter em silêncio e em sossego. Por isso, óbvio, não se pode admitir que suas expressões ou suas privacidades possam causar danos ao direito alheio. Não há de nada democrático na imposição pela maioria de normas de conteúdo exclusivamente moral a uma minoria. Se uma conduta não lesa nem gera riscos de lesão ao direito alheio, não há por que ser proibida. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo.